Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo do conjunto dos números reais, o nosso último conjunto numérico que nós vamos abordar nesse curso, ok? Bom, até agora nós estudamos o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números irracionais e agora nós vamos estudar o conjunto dos números reais. Bom, quando nós estudamos o conjunto dos números racionais, eu falei para vocês que o conjunto dos números racionais, ele engloba os anteriores, né? Os naturais e os inteiros. Ou seja, nós já vimos que o conjunto dos números naturais pode ser visto como um subconjunto do conjunto dos números inteiros, que por sua vez pode ser visto como um subconjunto do conjunto dos números racionais, né? Que são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Tá? Então nós vimos, né, que as frações, os números inteiros, os naturais, os decimais, as dízimas periódicas, todos esses são exemplos de números racionais. Nós vimos também que todo ponto do conjunto dos números racionais pode ser marcado em um ponto da reta enumerada. Nós também vimos isso. E eu comentei com vocês que a volta não é verdade, ou seja, nem todo ponto da reta numerada é um número racional. Ok? Então, nós estudamos também o conjunto dos números irracionais. Os números irracionais, como nós vimos, são aqueles números, né, cuja parte decimal é infinita e também não é periódica. Tá? Nós vimos que as raízes de números inteiros positivos, que não são exatas, né, são exemplos de números irracionais também. Então, uma coisa que a gente consegue provar em matemática, que foge um pouquinho, né, do escopo desse curso, é que o conjunto dos números reais é a reunião entre esses dois conjuntos. Ou seja, é uma união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Tá? Essa letra U significa a união. Tá bom? Ou seja, você pega os dois conjuntos, os racionais e os irracionais, quando você junta tudo, nós temos o conjunto que é denominado conjunto dos números reais. Ok? Bom, então, nós vimos que, novamente, números irracionais, né? Exemplos desses números são raízes que não são exatas. Tá? Então, uma coisa, né, que eu espero que tenha ficado claro para vocês é que esses conjuntos, eles são ditos disjuntos, ou seja, eles não têm interseção. O que é isso? Um número não pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Tá bom? Então, um número qualquer que você imaginar, tá? Esse número, ou ele é racional, ou ele é irracional, tá bom? Um número qualquer, ou ele está numa parte, né, você pode pensar assim, né, se a gente pudesse, né, fazer uma divisão e separar tudo, né, bonitinho, né, aqui é só mesmo uma representação, mas na prática, né, enfim, é outra história. Né? Se você pudesse, né, fazer essa divisão, né, imaginária, né, imaginando é possível, né, você faz essa divisão, né? Então, qualquer número que você pensar, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Tá? Ele não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Tá? Ao contrário do que pode acontecer aqui. Tá? Porque nós vimos, né, por exemplo, que o número 0, ele é um natural, ele é um inteiro, ele é um racional e, consequentemente, um real. Né? Ou seja, o 0, né, ele está aqui. Ele está em N, ele está em Z, ele está em Q e também está no R. Né? Porque isso aqui faz parte do R. Tá bom? Então aqui, por exemplo, né, você tem pelo menos um número em comum para todos. Tá? Então, o que a gente tem? Né? Você não pode ter o mesmo número nos dois lugares. Ou o número é racional, ou o número é irracional. Né? É só você pensar, né, os racionais. Né? Eles englobam os naturais, os inteiros, né, as frações, os decimais exatos, né, que são quocientes de números inteiros. Você tem as dízimas periódicas, né? E obviamente as frações. Agora, os irracionais não, eles podem ser, né, por exemplo, o π, né, que nós vimos, e também, né, alguns outros números, né, e muitos outros números. Né?
Por exemplo, né, as raízes não exatas. Né? Então, você tem uma quantidade enorme de números irracionais também. Enfim, né, mas aqui pra gente, o que importa é que vocês, o que importa para mim é que vocês saibam, né, que existe essa divisão, tá certo? E quando você junta esses dois conjuntos, os racionais e os irracionais, você tem o que a gente chama de conjunto dos números reais, tá? Viu a brincadeirinha aqui com a letra R? Justamente, a gente indica o conjunto dos números reais com esse R um pouquinho diferente aí, tá bom? Então, o que é interessante disso? Que tudo que a gente já estudou, né, todos aqueles casos que nós vimos, são casos particulares de elementos do conjunto dos números reais. Então, estudar um conjunto dos números naturais, por exemplo, é estudar um subconjunto dos números reais. Estudar o conjunto dos números inteiros é estudar um subconjunto dos números reais. Estudar esses outros dois conjuntos aqui é o mesmo que estudar subconjuntos dos números reais, ok? Então, tudo que vocês já sabem fazer, né, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, essas operações são válidas aqui no conjunto dos números reais também. Tá? Só que existem alguns casos que a gente ainda não discutiu. Né? Em particular, alguns casos que envolvem elementos desse conjunto aqui, que são as raízes não exatas. Tá certo? Então, nas próximas aulas, nós teremos interesse em dar atenção, em particular, para os elementos desse conjunto. Ou seja, nós vamos trabalhar basicamente com potências, raízes, certo? Que venha preencher muitas lacunas, né, que nós não vimos relacionadas a esse conjunto aqui. Tá bom? Então, nas nossas próximas aulas, nós faremos um estudo mais genérico possível. Tá? Nós vamos trabalhar com operações que envolvem números reais. Ou seja, são operações que envolvem elementos de todos os conjuntos ao mesmo tempo. Isso é bom ficar claro para vocês. Por quê? Porque se uma propriedade vale para todo número real, essa propriedade vale no conjunto dos números naturais, nos inteiros, nos racionais e também nos irracionais. Isso é muito bom. Tá? Porque a gente faz algo muito genérico. Viu? Que nós partimos do bem particular, que eram os naturais, e chegamos em algo, né, mais genérico possível. Matemática é isso, gente. Você parte de um problema, de uma situação mais simples, e você sempre busca uma generalização. Tá? E é o que a gente vai fazer. Tá bom? Mas muita coisa a gente não precisa fazer. Até porque senão ficaria repetitivo. Né? Já pensou se eu tivesse que ensinar para vocês a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, tudo outra vez? Sem condições, né? Ia ficar repetitivo. Enfim, eu ensinar para vocês só a soma de números decimais. Não, eu não vou fazer isso. Né? Por que não? Porque vocês já sabem fazer. Se isso vale aqui, vocês já sabem trabalhar nesses conjuntos. O que importa para a gente é esse aqui. Ou seja, o que eu quero para vocês nas próximas aulas? É que a gente aprenda bastante sobre o trabalho envolvendo basicamente potências e raízes, que eu acho que é a parte mais delicada aí. Por que só isso? Porque aí a gente vai trabalhar, né, com multiplicação, né, envolvendo raízes, divisão, né, tudo mais. Mas a adição e a subtração nós falamos um pouquinho na aula passada. Né? Por exemplo, eu não posso somar raiz de 3 com raiz de 2. Isso é importante que vocês saibam. Né? Então, para mim, é interessante que nas próximas aulas, né, a gente dê um pouquinho de atenção à potenciação e radiciação, tá? Que é algo que eu julgo mais relevante nesse contexto aqui, tendo em vista que nós já fizemos muita coisa anteriormente. Né? Enfim, e uma outra coisa, né, que eu acho assim, excepcional é que esse fato aqui, gente, isso assim, é magnífico. Né? É o quê? Você tem a reta é uma união, né, dos racionais com os irracionais. Vocês lembram que eu falei? Falei nessa aula, eu vou repetir. Né? Pontos do conjunto dos números racionais podem ser representados como pontos da reta numerada. Né? Mas nós vimos anteriormente que nem todos os pontos da reta numerada são números racionais. Ou seja, falta alguma coisa. Né? Na verdade, falta muita coisa, mas enfim. O que falta? É isso aqui.
É o conjunto dos números racionais, irracionais. Na verdade, os irracionais, eles completam, né, os buracos, digamos assim. Tudo que falta, né, os irracionais completam, tá certo? Ou seja, agora sim, eu tenho uma correspondência entre todos os pontos dessa reta, a reta numerada, que a partir de agora a gente chama de reta real, tá? Com pontos desse conjuntão aqui, grandão. Tá? Todo ponto daqui, tá? Dos conjuntos dos números reais, pode ser marcado nessa reta, e todo ponto dessa reta pode ser visto nesse conjunto. Seja ele irracional, seja ele racional, seja ele natural ou inteiro, seja o que for. Tá? Todo ponto daqui está aqui, e todo ponto daqui pode ser marcado aqui, ou representado aqui. Tá? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais, as raízes, as frações, tudo que você quiser, você marca aqui. Nós temos uma correspondência 1 a 1 entre os números reais e os pontos dessa reta, ok? Então, veja, nós podemos visualizar o conjunto dos números reais como sendo pontos da reta numerada, tá bom? No caso agora, da reta real. Então, sempre quando falar para vocês, considere a reta real, então você está pensando em toda a reta infinita, tá? Por isso que eu coloquei reticências e reticências, o que indica para a gente que essa reta vai para mais infinito e menos infinito. Né? Ela não tem fim. Tá? Aqui a gente desenha só um pedacinho, né? Porque a gente sabe que é impossível. Né? E se vocês lembram da aula que eu falei sobre os números racionais, né? Você pode pegar qualquer intervalozinho, por exemplo, 0, 1, né? Você sempre encontra um número, né? Ali naquele intervalo. Por exemplo, eu posso pegar o 0,5, depois o 0,4, o 0,1, o 0,005, o 0,0001, né? O número que você quiser, 0,7, 0,9, né? O raiz de 2 sobre 2, por exemplo, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, onde está o raiz de 2, você vai na calculadora, né? Faz a continha, por exemplo, calcula o raiz de 2, você vai ver que é aproximadamente 1,4, então você vem aqui e marca. Né? É assim que a gente faz. Se eu quero fazer, então, né, marcar pontos, eu sugiro, né, os pontos mais simples, a gente marca facilmente, né, os racionais. A gente já viu um pouco sobre a relação dos racionais com a reta. Né? Nós sabemos marcar pontos racionais na reta. Mas e os irracionais? Bom, para a gente ver os irracionais é o que eu falei. Usa a calculadora, você vai ver uma aproximação desse número, tá certo? Se ele for o número mais conhecido, por exemplo, π, né? Π é 3,14. Né? Então você marca ele um pouquinho depois do 3. Né? Se for algum outro número interessante, né, também, que é irracional, né, e você sabe uma aproximação dele, você marca lá. Agora, se for uma raiz, né, de um número que não é exata, então você pega uma aproximação dessa raiz, usa a calculadora, tá bom? E aí você vai saber mais ou menos a localização onde você vai marcar esses pontos, tá bom? Uma coisa interessante para vocês, né, se vocês tiverem interesse, eu sugiro novamente que vocês peguem, né, um navegador de internet, né, seja no celular, seja no computador, aonde for, né, e busquem GeoGebra. Tá? Então, vocês vão encontrar um software que funciona online, você não precisa instalar nada, nem computador, nem celular, ele funciona online no seu navegador, e ali você consegue, por exemplo, marcar os pontos, tá bom? Você pode pegar, por exemplo, o intervalo 0,1 e ampliar esse intervalo o quanto você quiser, para você visualizar ali muitos pontos. E de fato, né, só uma coisinha para vocês aqui, entre 0 e 1 existem infinitos pontos, infinitos números reais. Tá? Tenta digerir isso depois. Tá bom? Então, só no intervalo existem infinitos pontos. Agora imagina em toda a reta. Infinitos, né? Muito bem. Então vocês conseguem marcar pontos e também vocês conseguem fazer comparação de números. Seja, você consegue comparar, por exemplo, a raiz de 5 com, sei lá, 0,3. Né? Como que você faz? Vê uma aproximação da raiz de 5. Né? E aí você compara com raiz de 3. Né? Então,
você consegue fazer o que você quiser, né? Comparar, dizer que um número é maior ou igual do que o outro, né? Um número é menor que o outro, tá bom? Então, você consegue trabalhar. Você consegue fazer operações também, né? Com números reais, como eu já falei. As operações, né, que envolvem números racionais, vocês já sabem fazer. Tudo envolve natural, envolve inteiro, né? Os racionais, e aí, né, lembra que a gente estudou, né, as frações, os decimais, vocês sabem trabalhar com esses elementos, né? Então, o que ficou um pouquinho pendente, né, foi o estudo dos irracionais, porque eu falei com vocês, né, que, por exemplo, raízes de números que não são exatas. Essas raízes, né, são números irracionais. Então, como que você multiplica raízes, por exemplo? Né? Como que você faz potenciação de números reais, quaisquer que sejam eles? Né? Então, isso são algumas coisas que ficaram, né, sem discutir quando nós estudamos, né? Nós comentamos um pouquinho sobre esse conjunto. E a ideia, como eu falei, é de agora em diante a gente focar um pouco, né, nesses conceitos, principalmente envolvendo potenciação e radiciação. Para a gente fazer bastante coisa, né, tem uma álgebra bem legal envolvida aí. Sugiro que vocês tenham muita atenção, né, pratiquem bastante e que a gente vai conseguir chegar lá. E na próxima aula a gente começa o estudo da potenciação envolvendo números reais. Eu sugiro que vocês façam uma revisão, principalmente dessa parte que envolve os números racionais, né, para vocês lembrarem um pouquinho, principalmente das operações, ok? Porque isso será muito útil. Eu simplesmente vou utilizar tudo o que a gente já viu, ok? Então, se você ainda está com dúvida em alguma parte, faça uma revisão, volte lá para você conseguir acompanhar direitinho. Tudo bem? Até a próxima aula.